Giga Gigadan está de volta com as travessuras. Legal, começando com a doce vida de jogar Londres. Sinto que já joguei com esse garoto antes. Então, 002, bom histórico. Vamos de cavalinho. Coloca o bispo ali. Vamos deixar nosso destino nas mãos do Londres. Mano, Roa mandou um Londres. Algum negócio de porco. E está chato. Vamos pressionar e não aceitar porque não queremos trocar as damas e ficar deprê. Mas ele pode tentar alguma coisa na coluna C. E eu não sei o que fazer. Talvez a gente devesse ter desenvolvido o bispo. Deixar ele capturar e capturar. Talvez esse fosse o melhor caminho. A gente vai lá tentando salvar o peão, mas acho que tem ideias. Avançar, pressionar e talvez ganhar esse peão. Talvez eu tenha exagerado e estragado a abertura. Não sei. Podemos voltar e salvar o peão, mas sinto que já estou vacilando. Sim, isso aqui é puro vacilo. Isso toma, toma e toma de novo. Eu não sei o que a gente fez. Hoje é só um dia ruim para ficar correndo atrás. Quer dizer, hoje em dia, todo dia é um dia ruim para correr atrás. A gente só continua vacilando com os peões. Será que o Shireyas devia ter aceitado as trocas de peões do Quert e ido para o jogo mais chato? A gente tentou ser esperto e se deu mal. Agora vamos chorar. Depois das trocas, tecnicamente, a gente pode dar o cheque. Mas o cara tá de boa. O cara tem o centro, tem o peão e a gente só tá jogando mal. O cara tá pensando, como é que eu perdi para esse mané 2 vezes? Ele é muito ruim. Ele entregou o peão nos primeiros 7 lances. Agora ele está considerando, pensando, se pega o peão ou não. É assim que eu vejo. Depois toma, toma. Se fosse o cavalo aqui, tecnicamente teria um cheque, e a dama salva o peão. Então, tecnicamente, o peão não está perdido. Mas ele vai estar perdido, né? A gente vai para o plano na coluna C tentando salvar o peão. Mas ele vai fazer o truque de mágica. A gente vai pular. E a gente tem o cheque? Não, ele pode voltar com a... Ok, ele não pegou o peão. Não vou mentir. Estou super surpreso que ele não pegou esse peão de graça e foi para umas puladas de cavalinho. Fiquei meio confuso. Talvez eu devesse colocar a peça ali para me livrar do cavalo. Eu queria avançar. Tinha um ângulo de avanço. Uma linha de desenvolvimento é a mais bonita. Vamos avançar desse jeito. O que fazer? Vamos avançar de algum jeito. Tomar o C não é preocupante. Quero buscar a ideia da cravada. Ele vai seguir no desenvolvimento. Depois podemos tentar alguma ideia de troca. E então podemos avançar trocando, trocando. E acredite, essa peça está triste e nós vamos dominar o mundo. Abertura muito estranha. Um jeito muito estranho de começar o dia. Bem, às vezes é assim mesmo. Temos vencido. Ele avança. A gente diz, que diabo de peão é esse? Quer dizer, a gente não vai capturar o peão. Mas que diabo de peão é esse? Agora, esse peão é só um alvo. Rainha ali e a gente ganha essa. Quer dizer, tecnicamente, ele pode colocar a dama aqui e salvar. Mas essa peça vai estar pronto para capturar esse cara e ganhar isso. Isso parece um erro, mas eu não sei. Todo mundo comete erros. Talvez. Beleza, então queremos ganhar o peão. Vamos cutucar o cavalo. Acho que ele está dizendo que se você ganhar o peão, a torre vai ficar na coluna aberta e você não vai ficar tão feliz quanto pensa. Vamos focar no desenvolvimento. Não estamos com pressa. Vamos rocar. Depois, talvez a gente derrube o cavalo. Quem sabe um dia no futuro, a gente ganhe o peão. Esse peão não vai fugir para lugar nenhum. Alguém pode ir por esse caminho? Quero derrubar o cavalo aqui e depois ganhar ele. O mano está indo de Borac. Vamos colocar a torre ali, para não ter ângulo de avanço. Se a gente pegar, não vai ganhar, porque a torre está lá na defesa. Então precisamos de outra torre para ajudar a cutucar. Então, digamos que a gente vá lá. Depois a gente pula. Aí podemos tentar capturar alguma coisa e ganhar no final. É sempre sobre esse único peão. Ele avançou demais. Estamos tentando entender. Se esse é o caminho, então é por aí mesmo, que é o caminho para a Terra da Glória. Podemos até pular com o cavalo aqui tentando desviar. Não sei o que ele está tentando fazer. Talvez o Juicer esteja aqui para cravar. Nada mal, a defesa não está defendendo. Então, não sei nem para onde esse cara está querendo ir. Ok, ele está tentando avançar e ser irritante. Posso avançar para dizer não. Meio que sigo meu dia normalmente. E se ele avançar? Será que conseguimos fazer aquilo? Eu queria capturar aqui, mas ele captura ali e contra-ataca, contra-joga. Se eu capturar ali, no final das contas ele acaba ganhando isso, e isso é um pouco problemático. Então eu posso avançar para dizer que não é permitido avançar, mas esse peão vira um alvo. Será que pulamos e dizemos, depois que você avançar, não temos medo disso? Tecnicamente, a gente pode pular quando o adversário for ali, então ele está meio que preparando algo. Talvez eu devesse capturar o cavalo primeiro, convidar ele a capturar.
E acabei de perceber que eu posso simplesmente capturar o cavalo junto com o peão e ficar satisfeito, o que não é nada mal. Quero dizer, é um peão de graça. O que estamos dizendo? Só pega e vai. Fique feliz, mais feliz e o mais feliz possível. Muito obrigado. Mas esqueceu que estava defendido? Ou o quê? Pegue o peão, fique feliz. E agora podemos voltar para casa. Tente fazer ataque duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo e vencer isso. Ele gostaria de colocar o Juicer ali algum dia tentando ser ativo, mas ele não vai ficar ativo. A vida não está nada mal, então um peão no nosso cofrinho, colocando o gordinho de volta em algum lugar. Vamos pular aqui. E então eu gostaria de pular para cá, para sentar em algum lugar aqui ou aqui e ser irritante. Eu queria ir lá de qualquer jeito, então a dama aqui não nos teme. Agora, isso dá ganho de tempo se o cavalinho for para algum lugar. Avançar faz sentido. Ah, sim, se eu pular, ele pode tentar uma cravada, mas a gente pode desfazer a cravada. Então, não é aquele tipo de ângulo maluco. Qualquer cravada dessas não é nada. Deixa eu ser o campeão dos pulos. Quero ganhar o peão porque ele está livre. Ele pode jogar F para salvar se a gente realmente quiser. E então, acho que o peão sobrevive por mais um dia. Tecnicamente. Ele cutucou a gente. Isso é meio interessante. Eu não posso ir de dama aqui. É só uma mentira. E eu achei que não podia ir ali porque um cavalo está morrendo. Mas podemos. Mas será que a gente vai de F? Parece um pouco demais. Eu gosto da ideia de simplesmente ir de dama aqui, oferecer uma troca meio boba. Mas por que não? Eu estava com medo de que ele pudesse ir aqui. Contra-ataque, contra-golpe, que tecnicamente é uma coisa. Eu não sei, sinto que em algum lugar a gente pode se complicar. Essa foi uma boa ideia. Talvez só vá se ele colocar a dama aqui, isso é meu lance com o peão F. Então talvez depois da dama aqui, a gente pode simplesmente colocar o senhor cavalo em algum lugar por aqui, onde o peão está frito. Talvez não tenha como ele capturar a dama. A gente ficaria mais do que feliz em recapturar e acreditar que o peão vai cair. Não tem nenhuma dessas ideias aqui. Nenhuma dessas ideias aqui de prender a torre nem nada. Vamos ver, mano. O mano captura. Você tem que recapturar. Tecnicamente, ele pode pular. Pede pra gente capturar, capturar e diz: esse peão está avançando. Não percebi o perigo, mas esse peão pode avançar, sim. Esse peão realmente está avançando. Talvez eu devesse capturar esse peão e agora tentar controlar os danos. Um pequeno deslize do nosso lado. Então a gente captura o peão, porque por que não? Ele captura de um lado ou do outro. A gente recaptura. E será que acreditamos que conseguimos alguma coisa? Não tenho certeza se acreditamos que conseguimos alguma coisa, mas na verdade encontramos uma maneira de cometer um erro. O que é insano. Acho que isso foi ruim da nossa parte. Ele vai, sei lá, meter a peça aqui no F e fazer aquelas maluquices de cravar e ganhar peça desse lado também. Ufa, estamos fazendo uma bagunça com isso. A bagunça está bagunçada. Encontramos uma maneira de perder algo que era impossível de perder. Então, não dá para pegar o peão. Queria avançar, mas ele captura aqui. A gente captura aqui e chora. Governança triste. Podemos voltar para salvar aqui. Assim, se algum dia formos pressionados, não ficamos em tanta enrascada. Mas depois disso, ele pode capturar, capturar, e é um esforço de qualquer jeito. Então vamos enlouquecer. Ele vai de F. A gente também. Não sei. A gente responde no F. Mas aí ele consegue manter a pressão no F. Quero dizer, é um pouco complicado. Se ele for de F, a gente também pode ir, e ele não consegue sustentar isso porque a gente tem o plano no G e estamos meio tranquilos. Então a questão é, por aqui ou por ali? Acho que não faz muita diferença. A única coisa é que depois disso, se ele pegar, a gente pega, ele fica com o peão passado. Então talvez esse seja o melhor jeito de fazer. Mano vai para a torre, e aí a gente pode ir para plano no G. E o jogo continua. Então, digamos que eu avance. Ele pega, a gente pega, e eu não odeio tanto a minha posição. Interessante. Mesmo trocando peças, esse cavalinho vai ficar intocável se esse cara cair. E esse peão não vai a lugar nenhum, porque a gente vai capturar ele. E esses peões aqui não estão com nada de especial. E esse peão pode desmoronar. Então, o preto pode achar que ficou satisfeito com a troca, mas a gente ganhou 2 peões com isso. Então, não é tão simples assim. Cavalo e 2 peões pela torre. A gente está mandando bem, quietinho. Então, beleza. Eu não vejo o que ele está fazendo, mas eu entendo a ideia. Ele está cutucando a gente. Faz sentido. Eu posso pegar o Juicer, chamo ele para capturar aqui. Depois, entro em algum lugar. O rei vai para algum lugar. A gente captura de novo. Ele recaptura. Aí a gente pega esse peão. E eu não sei o que está acontecendo. Ele pega aqui, a gente pega aqui e a gente está mandando bem. Eu não sei, cara. A gente é campeão nisso. É uma troca insanamente insana. Mas a gente acredita que ganha um peão ou algo assim depois de toda essa bagunça do hotpot.
Bom, é nisso que a gente acredita. Nosso cavalo tá vivo, estamos cutucando o peão, e talvez a gente ganhe esse peão. A sétima fileira tá meio problemática, não vou mentir, mas aí a gente ganha esse peão. Então, tecnicamente, tem que capturar. A gente captura aqui. Ele vai para a sétima fileira. A gente dá o cheque e corre, peão, corre. Interessante. Vamos dar o cheque porque, por que não? Mano, vai querer o peão. A gente pode... Não dá para ir ali. Quer dizer, você pode ir aqui e simplesmente deixar o peão morrer. Mas, o que a gente precisa é de uma travessura do cavalo para conseguir o avanço. Infelizmente, o peão nunca vai virar dama. Ele tem que capturar aqui. Caso contrário, esse cheque é... não é tão ruim assim. A gente pode fugir e ele também pode fugir. Então, tecnicamente, ele realmente ganha esse peão. E aí a gente não ganha isso. É interessante, porque a gente tem a ideia de avançar, capturar e também avançar, e a peça está um pouco fora de posição. Isso pode ficar bem complicado bem rápido. Vamos supor, hipoteticamente, algum tipo de chance de capturar. A gente sacrifica o peãozinho, a gente avança ele, a gente diz, arrisque para ganhar. Ele joga, torre aqui. Podemos avançar? Ele captura aqui, a gente avança. E ele sacrifica um pouco demais. O problema é que provavelmente esse peão também está caindo. Eu só quero avançar o F. Por quê? Por que não deixar o peão de boa? Mas aí ele tem essa jogada. Eu tenho que avançar, certo? Temos que avançar. Ele segue com o plano dele. A gente avança de novo. Ele dá um cheque. A gente bloqueia e diz que não está nada mal. E a gente não está sendo fritado? Então, estamos acreditando que o cavalo entrando nesse peão aqui é o caminho para a Terra da Glória. Bom, o senhor peão sobreviveu. Vamos ver se ele consegue levar a gente a alguma coisa. Não acreditamos em muitos problemas na última fileira. Então, esse é o plano mestre. Ele provavelmente pode colocar a peça ali para dizer, não empurre. Então, não sei o quão mestre é o nosso plano, porque ele está indo pela ideia de avançar. Então, eu empurro. Ele empurra. Nós tomamos. Ele toma. A gente chora. A gente chora. Quer dizer, tecnicamente, a gente pode sacrificar a peça se as coisas ficarem realmente ruins. Então, depois de avançar, ele toma, toma, toma. Se ele avançar, a gente pode sacrificar. Então, nada mal. Cavalo ali é o sonho. Ele vai colocar a torre ali para que depois da ideia de cheque não tenha como avançar. O humano volta. Ele está ameaçando o lance de mate. Não dê mate na gente. Então a gente espera. Com esse lance, mas aí ele tem isso, né? Preciso dar um cheque de um jeito não muito ruim. Eu vou lá, mano, dou um cheque. A gente bloqueia, não reclama e ele vai parar aqui com a ideia de ganhar a casa. Tipo, eu posso dar o cheque, ele vai parar aqui e aí a gente reclama? Eu não sei se a gente reclama ou não reclama, mas eu sinto que torre dá cheque nisso, aí empurra, aí captura, aí empurra, empurra, dama, nisso. É um grande, grande problema. E nossos peões não correm tão rápido quanto gostaríamos que eles corressem. Vamos ver. Cheque. Coloque essa peça de volta. Coloque essa peça de volta. A gente salta. Ele vai para a torre. O que eu realmente quero fazer é uma jogada técnica. Opa, ele deu cheque na gente. Quero dizer, isso era meio óbvio. E assim, depois disso, a gente pode até avançar esse peão, mas o peão deles está avançando rápido demais. Tipo, digamos que ele vá ali dizendo, não, eu dou o cheque. Aí eu avanço, ele avança e a gente captura, e ele avança de novo. A gente vai lá e então ele avança mais uma vez. Tentamos colocar a peça ali e dizemos que conseguimos. Talvez a gente tenha conseguido. A gente não fez isso. Vamos jogar o cheque bobinho. Agora ficou estranho. Opa, entendi o que ele estava planejando. Ele disse, depois coloque esse rei aqui, só salvando. Isso deve ser ruim, né? A gente avança. Ele coloca o rei aqui para dizer não, e aí a gente avança de novo. O humano vai para algum lugar assim para dizer não. E aí, o que está acontecendo? Como a gente tira o rei? Podemos dar o cheque, mas ele está de boa. A gente precisa de um cheque desse lado. Então, digamos que a gente avance. Ele vai para lá. A gente avança. O cara vai para lá tentando pegar o peão. E como é que nosso cavalinho vai pular? Ele não vai. Ele não vai, mas a gente tem que arriscar porque não tem outra saída. Então a gente pega o peão. Ele pega. Ele está a 2 passos da glória. A gente precisa de um cheque. Esse cheque é bom, mas depois disso, não temos o cheque que realmente precisamos. Então, a gente arrisca, e aí é o fim. É o fim. Esse é o cheque que a gente precisa. Eu posso dar o cheque desse jeito, mas ele fica tranquilo. Ele nos ignorou. Sacrifício, sacrificando, sacrificando. Essa é a casa que a gente precisa, mas não conseguimos chegar a tempo. Posso dar o cheque aqui, pedir para ele ir para lá e depois fazer umas maluquices com o cavalinho.
mas ele captura e a gente não consegue avançar. A Arjusa vai entrar na festa? Damos o cheque. Ok, isso faz muito sentido. Ele vai para cá e aí a gente pula com o cavalo aqui com a ideia de dar o cheque. Mas. Ele pode colocar a torre aqui para dizer não. Tá ficando bem complicado. Então eu pulo aqui e se você avançar, eu posso dar o cheque e pegar a dama, tecnicamente. Mas ele coloca a torre aqui. Ficou tão bagunçado, é insano. Então ele tem que colocar a torre aqui para não ser derrotado. Eu dou o cheque, ele sacrifica. Ele avança, mas a gente pega a dama primeiro. Será que ele vacilou? Ele pode ter vacilado. O pesadelo começa. O pesadelo começa. Acredite no cavalinho. Ele está aí com você. A menos que até ele colocar a torre aqui, assim depois do cheque, ele tem o rei aqui e pode avançar para sacrificar a torre. Oh, mas talvez a gente só tenha um recurso forte aqui para dizer não. Ficou tudo psicodélico, foi para a terra psicodélica. Então ele coloca a torre aqui. A gente coloca a torre ali. E então, depois de qualquer avanço bobo de peão, a gente corre para que depois do cheque consiga manter o controle. Nós somos o empresário? Certo. Então o plano dele é meio simples. Dar cheque, levar o rei para cá e fazer isso não é do jeito que gostaríamos de dizer. Não force a barra. Se você forçar, gostaríamos de andar como um bom garoto. Então me deixe ser o campeão da caminhada. Agora posso levar o rei para cá para pegar esse peão. Mas então podemos pegar esse peão. Nesse ponto, nada faz sentido. Mas ele nos deu um cheque. Ele quer fazer a repetição tripla porque não sabe o que fazer. Então, se eu pegar o peão, ele avança e não tem como salvar. Posso dar o cheque, ele está tranquilo. E aí, se eu for lá, eu realmente posso fazer isso. Posso dar o cheque, pedir para o rei ir lá, promover a dama, pedir para a torre capturar e então capturar aqui. O rei captura aqui. Colocamos a torre ali para parar o negócio. Ou podemos dar o cheque e depois ir aqui primeiro. Assim ele fica em uma situação complicada. Vamos embarcar nessa enrascada. Ou se eu for lá, ele tem outro cheque de novo? Não sei, cara. Meu cérebro não está funcionando como deveria. Mas vamos jogar, pedir para ele capturar e depois tirar o rei dali. E ele pode voltar e ganhar esse peão. E tecnicamente é um empate por bispos de cores opostas. Mas vamos dar o flag no gatinho. Além disso, tem uma ideia boba de dar cheque. Não agora, mas ele deveria só dar cheque, pedir para a gente voltar e depois voltar para cá. E aí eu não sei. Tecnicamente é empate. Tecnicamente é empate, mas não tem tempo para o Sr. Ben resolver essa confusão. 82 por nós. Um lance brilhante. Eu nem acho que fizemos um lance brilhante. A abertura é o tomate. Vamos ver. A abertura foi meio estranha. Acabei de perceber que jogamos isso. Não sei, avanço de peão. E não sei o que foi isso porque a gente simplesmente deixou o peão cair e ele não capturou. Enfim, a gente ficou satisfeito com esse negócio do peão e isso pareceu meio suspeito e a gente estava mandando bem. O Fish sugeriu alguma coisa na coluna A para trazer a peça para cá. A gente foi por esse caminho e estava indo devagar, tentando ganhar o peão. Colocamos a torre ali e então decidimos capturar aqui. O Fish não gostou muito disso. O Fish está realmente focado nessa ideia da coluna A. O Fish não acredita que seja um peão de graça. O Fish realmente acha que as pretas têm compensação. Interessante. Então pulamos aqui. Ele vem com essa ideia de ataque. Trocamos a peça grande e ele começa a incomodar. Então, sacrificar o cavalinho aqui é a melhor escolha. E a gente não sabia o que fazer. Empurramos e aí o melhor é capturar. Esse foi o brilhante sacrifício de torre. Legal. E o caminho é capturar esse peão. E qual é a diferença? Eu não vejo a diferença. Depois de capturar, captura e aí você dá o cheque aqui e depois ganha essa. Aí você tem 2 peões passados. Tem algo acontecendo. Ele deu o cheque primeiro e aparentemente o melhor lance era trazer o rei para cá. De qualquer forma, nós capturamos. Capturamos o peão. Ele foi para a 7ª. Pegamos. E aí ele tentou. Aparentemente, trazer o rei para cá para fazer um ataque duplo era o caminho. E ele não consegue ganhar o peão. Faz sentido. Ele deveria ter capturado o peão. Ele veio para cá e aí a gente ferrou tudo. E tá completamente perdido, segundo o Fish. Avançar o peão aqui é muito lento. A gente ferrou tudo e ainda tá ruim. Ele tá achando os lances ganhadores. Só avança o peão. Foi isso que ele fez. Ele deu o cheque. A gente avança o peão. Rei ali. E como é que ganha? Aparentemente, é só trazer o rei pra cá e não tem como avançar. Capturar o peão é ruim porque a gente consegue dar cheque e trazer o cavalo pra cá e pra cá. Isso é loucura. Capturar o peão faz todo sentido. E agora, a gente dá cheque, segue o jogo e isso aqui é só um empate. Ele queria repetição. A gente disse não. Então tentamos enganar ele. Ele teve que colocar a torre aqui. Ou sei lá, só chorar. Foi isso que ele fez. Hora de jogar com as peças pretas, porque não dá para ficar de brancas toda a partida. Vamos jogar contra o Sr. Alan. Vamos tentar enganar ele com uma abertura trambiqueira. Um pouco de jogada de principiante, mas temos que confiar no golpe. Gordinho ali, gordinho baraque e a gente salta. Esse é o caminho para uma boa vida de abertura trambiqueira. Então, qual é o plano?
O plano é colocar a peça ali. Ele disse não. Vamos por aqui. E o cavalo não está dominando. Não podemos tentar ganhar com truques de cravada. E se eu me lembro direito com meu cérebro de tonto, se ele pular, o jeito é ir para o B, chutar ele de volta e depois conseguir alguma coisa no C. Ele diz não. Estamos um pouco tristes, mas deveríamos colocar uma peça aqui e dar porcaria para esse usuário. Ele está tentando nos enganar com essa abertura. Você já jogou contra o Sr. Allen antes? Aparentemente não. Então não pode reclamar. Então, peão ali, peça ali, cavalo ali com alguma ideia no C deve ser o nosso plano. Ou podemos conseguir uma vida em C se estivermos sentindo isso em um bom dia. Mas ele está tentando nos apertar ao máximo. Pelo menos, ele está pensando. Nenhum sacrifício técnico aqui agora. Mas talvez ele jogue a dama aqui. E se eu for ali, ele está preparando o sacrifício. Entrar e nos atacar. Não gosto do jeito que ele está jogando. Ele está fazendo algumas perguntas. Ele pode entrar com a ideia de sacrificar. Caramba, essa abertura de truque está sendo passada para trás. Sr. Allen, não acaba com a gente. Ok, ele vai, por isso podemos desenvolver. Agora não há pressão aqui, o que é sempre bom de ver. Podemos ter quando esse peão simplesmente abandona a casa, deixando a dama morrer. Então vamos pular e fazer alguma coisa no C em um bom dia. Vamos lá. Pule com o cavalo. Avance o peão. Peça para capturar. Pule aqui e relaxe. Precisamos pegar essas vitórias, cara. Isso é tipo menos 14 se a gente perder. Não dá pra arriscar, cara, não dá pra arriscar. Então deixa a dama ir pra algum lugar. Ou talvez só investir em um bom desenvolvimento de peça. Vamos pular, pegar o negócio C, tirar ele, pular aqui, tentar cutucar essa peça, tentar entrar. O mano tá pulando. Talvez ele queira ir pra cima. E se eu tomar, ele toma de volta de novo. Esse peão não estava caindo porque tinha esse sacrifício tático de peça para ganhar o gordão. Não aceite doce de um estranho. Não estou muito interessado em tomar. Vamos ver, porque se eu tomar, ele teria tomado, tirado isso daqui. Procurar algum sacrifício chique do tipo dele. Então a gente quebra o centro como um bom garoto. Se ele tomar, pode dar cheque, ou só entrar e dizer, a gente te cutuca, e seu F, Fing, e sua peça tá meio mal colocada. Então, não tô muito triste com a posição. 12 lances jogados. 12 segundos gastos. Ele já tá com 2 minutos só. Pra mim, isso já é sucesso na abertura. A gente aplica pressão. O mais um contra um cara de elo alto já tá vindo pra gente. Tanto esforço por mais um ponto. Beleza, pega. Tomada quebrada com a peça. E aí a gente pode colocar a peça aqui na troca. Cara, se eu tomar aqui, de novo você pode tomar por esse lado ou por esse. Então não faz diferença. Mas a gente gosta de trocar peças. Então a gente fala troca, troca. Vamos trocar, trocar. Segue a trocação. Será que a gente gostaria de capturar aqui? Talvez. Essas opções estão bem tentadoras. Ou talvez só queira colocar a dama aqui. Colocar a torre no negócio da coluna D, tentando fazer umas travessuras de cravar e ganhar desse lado. Pressionar aquele lado. Trazer outra torre. Entrar em algum lugar. Beleza, ele está procurando uma manobra de torre para algumas possibilidades de ataque. Também estamos procurando uma manobra de torre para possibilidades de cravar. Vamos aceitar em um bom dia. Hoje não é um bom dia. Mais um dia, ele foi embora. Nós também vamos embora. Ele se afastou das travessuras de ganhar com o cravamento. Pode capturar. Ele pode capturar. Mas não está acontecendo nada. Podemos pular aqui tentando trocar umas peças, mas realmente não está acontecendo nada. Gostaria de ir ali para algumas oportunidades de contracravamento, mas é sofisticado demais. Vamos supor que o cavalo não estivesse ali. Poderíamos pular aqui, expulsar, dar o cheque e depois seguir com os cheques. Em algum momento no futuro, isso pode acontecer, mas esse futuro é futurista demais. Ok, ele vai para a jogada. Não, eu tiro essa peça chata porque realmente não gosto dele. Ou posso entrar, pedir para ele capturar e então simplesmente recapturar e dizer, a gente ganha desenvolvimento. Sinto que isso é só uma troca boba. Por um segundo, achei que a dama poderia vir ali e nos atacar. Ficou assustador por um momento, não vou mentir. Ele foi para o ataque. Mano, quer cutucar a gente? Não me cutuca. Deixa eu derrubar o Sr. Juicer porque não quero arrumar confusão. Dá para enxotar essa dama aqui, então não tá ruim. O Sr. Peão está morrendo, então ele deveria ser tipo torre captura. A gente pode simplesmente pegar o peão, a menos que tenha alguma firula da dama aqui que a gente não esteja vendo.
tem que tomar cuidado. Se a dama voltar, tecnicamente, a dama vai aqui. Tecnicamente, a gente pode até ir lá e fazer a jogada. Além disso, se tentar ser estiloso, esse cheque pode ser bem problemático. Então eu acho que ele tem que capturar mesmo. Não arrisque à toa. Podemos capturar isso? Podemos, porque se a dama vier aqui, a torre está perdida. Então isso é puro tomate. Quer dizer, só um peão. Captura, captura e o jogo continua com um peão a menos. Então não é um tomate puro, mas tem um alto senso de tomate. Então, qual é o caminho? Captura aqui, salva. Não é a jogada mais elegante. Você pode capturar esse peão aqui para dobrar os peões, e a posição está discretamente desmoronando para o lado das brancas. Desmoronando discretamente. Eita, não é o que você gostaria de ver. Ele viu o Juicer cair e agora está pensando. 3 opções para capturar. Tecnicamente 4. Mas a maioria delas realmente parece muito ruim. Não. Talvez ele possa jogar um lance intermediário. Mas joga um lance intermediário. Isso funciona? Eu não acredito muito nisso. Tipo, cheque. Ok, ele capturou desse jeito. Isso não é o fim? Quer dizer, é só um peão de graça, então não é o fim do fim. Provavelmente ele captura aqui. Ok, com cheque. E aí ele salva a torre como um bom garoto, o que não é tão ruim. Não é tão ruim. A dama aqui não funciona porque temos o cheque. Muito importante. Caso contrário, poderíamos estar em uma enrascada insana. Então, capturar e recapturar é o caminho. E ele simplesmente salva a torre como uma boa pessoa. Talvez ali ou em algum lugar posso dar o cheque, mas não adianta nada. Parece tão bonito, cara. Deixa eu entrar. Deixa eu fazer alguma coisa. Deixa eu ganhar a peça. Mas você está tranquilo como sempre. Por que você está tão de boa assim? Além disso, esse aqui também está em uma situação complicada, então tem que mover a torre aqui para salvar. Caso contrário, esse peão pode morrer. Sabe, digamos que ele vá, sei lá, para algum lugar chique. A gente dá o cheque, ele vai para lá. A gente se complica, então é preciso cautela. Essa peça, esse cavalinho, é alguma coisa. Quase um mate na última fileira se o cavalinho não estivesse ali. Alguns sacrifícios bonitos para um mate na última fileira poderiam acontecer. Então, o cara estava lá tentando salvar o senhor peão. Faz sentido. Gostaria de checar isso, mas não vai dar. Pode dar o cheque ali. O rei corre para o canto e me avisa. Me avisa. Podemos capturar isso. Eu realmente quero pegar o peão. Peça para a torre capturar. A gente recaptura e captura aqui. Mas como você entra na jogada? Tipo, precisamos que a torre participe, mas ela não participa. Eu preciso que o cavalinho nos ajude, mas ele não ajuda. A gente precisa entrar na 7ª, na 8ª, mas não dá. Está tão perto, mas não dá para entrar. Podemos ferrar com isso, mas não adianta nada. Não tem nenhuma rainha aqui também. Quero dizer, posso ir lá, ir com calma. A torre ainda está presa, não tem nada disso. Essa é a parte boa. E acho que a gente só entra na 7ª e vai com calma. Quero dizer, ele pode tentar uma ideia de cravada. Eu não gosto do ideia de cravada. Podemos pedir para ele tomar, 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 tomar e acreditar nisso. É uma linha bem doida. Acabamos de entrar na 7ª. Troca a dama. Coloca a torre ali e deixa o negócio acontecer. Isso é irritante, não vou mentir. Sim, posso sacrificar. Teremos uma torre e 2 peões por isso. Então podemos dar o cheque, trocar, trocar e acreditar que limpamos a casa toda. Mas deixar 2 cavalos pulando pelo tabuleiro pode ser um pouco desnecessário. Então, ou gostamos disso ou daquilo. Qualquer uma dessas opções, a gente pega e vai embora, sem reclamações. É uma situação complicada. É realmente uma situação complicada. Eu nem posso sacrificar e pegar a última fileira. O cavalinho está lá. Caso contrário, eu poderia ter sido bem ousado com o passeio da dama e tudo mais, mas nada de firulas. Mantenha simples. Troque as damas. Vá para um final deprimente. Um peão a mais. Aperte até o fim. Fique com mais um. E vire 2, 5, 3, 6. Nada mal. Fiquei pensando até ficar com 2 minutos. O que fazer com a dama prestes a entrar? Tecnicamente, você pode recuar ele para pressionar o foco e cobrir isso. Não é uma má escolha. Não é uma má escolha. Sim, podemos capturar e você pode recapturar. E você realmente não quer trocar, mas pelo menos cobre todas as entradas. Resolve o problema. Resolve o problema. Não da maneira mais elegante, mas pelo menos o trabalho foi feito.
Esse cavalo cobrindo essa casa é realmente irritante. Gostaria muito, muito de entrar, mas nada de entrar na sétima nem na oitava pra gente. A gente só espera o relógio fazer tic-tac. E vamos ganhar no tempo desse gatinho. Beleza, ele pulou com o cavalo desse jeito dizendo: "Vou te dar cheque aqui, aqui, em algum lugar." Eu nem sei onde é isso. Deixa eu só colocar a dama na sétima. Vai lá se quiser dar cheque. A gente teria ido lá, mas ele acabou de colocar a dama ali. Opa, ele está ali. É meio confuso. Ele vai aqui só dizendo contra-ataque. Nenhum peão pra gente. Posso dar cheque? Supondo que você capture aqui. Cheque de novo. Supondo que você capture aqui. Capture, capture. Será que acreditamos nesse sacrifício desnecessário? Aparentemente sim. Por que não? Acreditamos que nossa torre vai para a sétima fileira, captura o peão e temos peões demais correndo para a glória. Quantos temos? 1, 2. Esqueci da matemática. 3, eu acho. Continha rápida aqui. 1, 2 e 3 serão os peões extras depois que eu ganhar essa. Então ele pode pular ou pode ativar o rei, mas a gente pega esse aqui. E esse não é tão fácil de salvar. Tecnicamente, ele pode pular aqui para salvar. Mas aí, a gente pode colocar a torre aqui e ganhar o outro. Até esse peão está em uma situação complicada. Está salvo, mas é estranho. Também podemos avançar aqui, empurrar esse peão, ganhar aquele peão. Está ficando perdido. Como você salva esse aí, cara? Você não sabe. Se você pular, o peão morre. A quantidade de peões que vão sair correndo feito loucos está fora de controle. Está um pouco fora de controle. Em algum cenário, podemos capturar aqui, capturar ali e talvez simplesmente sacrificar a torre pelo peão porque temos aqueles peões. É isso, eles só estão correndo. Vida triste, cara. O Mano Rose tentando fazer o melhor dele, mas a gente continua devorando os peões. E o cavalinho lá de longe também cai. Essa torre é uma verdadeira fera. Ela é um monstro. Podemos sacrificar sem motivo algum. Se você quiser, mas vamos devorar um peão. Pegando peão gostoso, gostoso. Eu não sei para onde esse rei tá indo. Talvez ele queira dar um cheque aqui na gente. Eu pego o peão aqui e faço um mate todo estiloso. Talvez ele ache que a torre pode dar mate na gente. Vamos salvar o peão, por que não? A gente é meio ganancioso. Ele pode pegar esse aqui. Nem ligamos. Vamos avançar. Vamos pegar a nossa nova dama e não empatar por afogamento. Sabe, empate por afogamento seria meio anticlímax. Nada de desistir. Nada de desistir. Vamos capturar o cavalinho. Sem empates por afogamento. Se eu for ali, o rei pode ir para lá. Então não é empate por afogamento. E aí podemos montar nossa escadinha boba. Torre aqui seria empate por afogamento. Então vamos evitar isso. Escadinha para o objetivo. Escadinha para o objetivo. Uma partida muito limpa do nosso lado. Então acho que não podemos reclamar muito disso. Até o Fish só dá 88, diz que poderia ter feito melhor. Então tivemos a abertura trambiqueira. Seguimos com o nosso dia. O Fish não é muito fã da nossa configuração, mas o que podemos fazer? E ficamos felizes em conseguir o jogo na coluna C. Tomamos, oferecemos a troca do Zuzu. E então colocamos a torre na coluna aberta. E aqui o Fish vai tipo relaxar, trazendo o cavalinho para dentro. Porque tecnicamente ele pode sacrificar os Zeus ou pedir para você capturar. E então colocar a torre aqui, o rei aqui, a dama aqui, e ele começa a criar ameaças. Então, teve alguns sacrifícios táticos que ele deixou passar. Isso foi um pouco descuidado. E agora, a gente só precisa capturar. Aparentemente, ele poderia ter capturado direto, e agora estamos tranquilos. Então, isso foi um grande erro do nosso lado. A gente conferiu, colocou a dama lá. Ele entrou, e aí fomos para 7-7, e decidimos trocar todas as peças e ganhar todos os peões. Então, essa foi a grande oportunidade perdida. Você deveria sacrificar em nome da glória. Eu percebi, quando entrei com o cavalo, que a gente estava meio que enfraquecendo isso, mas eu não percebi o perigo. Por sorte, demos sorte e voltamos a jogar de brancas. Jogamos Transformer Little Kid. Por que não? Enfim, caímos na Londres, porque a primeira partida não foi exatamente a Londres, já que ele foi para o Puck. Então, vamos praticar uma Londres gostosinha. Queremos avançar, ele também quer avançar. E não tenho certeza de onde o cavalinho está indo. E vamos colocar o gordinho ali. Não sei para onde o peão dele está indo. Vamos avançar aqui com a ideia de empurrar, tomar, expulsar o cavalo, trocar a torre, entrar e cutucar ele. Ele quer saltar. Nós dizemos, nada de saltar. Vamos fazer o jogo na coluna G. Não sei o que esses peões estão fazendo. Tomar. Isso, tomar. Estamos cozinhando como um campeão.
Ele não pega a torre, quer dizer, ele tem que pegar. Se ele tivesse voltado, era uma peça de graça. Vamos para as maracutaias da cravada para ganhar. Rei aqui tá morto, peão de graça pra gente. Ele acabou de perder o jogo em 10 lances, ou o quê? É, meio louco. Mano, ele é 2362 e a gente enrolou ele igual um burrito. Tomar ou não tomar? Eis a questão. Eu gostaria de manter a rainha gordinha viva para manter as possibilidades de ataque. Mano, ele tá parecendo um bobão de altos e baixos. Tomar tá de boa. Não sei o que ele tá fazendo com essas paradas de peão. Vamos fazer o rock como um bom garoto. Tomar tá de boa. Não tem realmente um ganho com a cravada, já que ele tá de boa. Gostaria que esse cavalinho participasse, mas ele pode ser capturado. Será que eu vou para a ação do PP? Não é bem uma ação, mas a gente acredita nisso. Tipo, ele pode ir ali. A gente pode. Quer dizer, desculpa, a gente vai para a ação do PP e ele ficou preso. Quer dizer, tecnicamente não tá nada mal e a gente pode ir ali manter a pressão. Gostaria de saltar. Ele toma aqui, a gente toma aqui. Será que a gente consegue isso alguma hora? Acho que a gente nunca consegue isso. Você pode pegar se quiser algum dia. Então, tomar é o caminho. Um cavalinho aqui seria um pesadelo. Então vamos saltar. Peça para ele tomar. Um juicer fica aqui e outro juicer fica aqui. Se ele for para lá, a gente pode ir também, manter a pressão e tentar conseguir algum tipo de alguma ideia na coluna G na hora certa. Esse cavalinho nunca vai ver a luz do dia, a menos que ele vá de rei aqui para pônei aqui. Então vamos só saltar, trocar isso. E então, como a gente faz isso? Acho que a gente só traz a torre devagar e fica de boa. Estamos com um peão a mais, então não precisamos ter pressa. Tenho uma ideia. Achei que eu podia sacrificar. Beleza, ele está pressionando a gente. Não é legal. Tenho que salvar o Sr. Juicer. Não posso deixar ele morrer. E agora o cavalinho tecnicamente pode sair, se ele quiser. A menos que a gente tenha alguma ideia na coluna G, pede para ele trocar. Faz a troca. Pode ficar interessante. Que diabos e lance de cavalo é esse? Você prendeu isso? Tecnicamente não, porque sempre podemos sacrificar. Mas é uma ideia. É uma ideia insana prender a rainha. A gente captura aqui, ele recaptura e ficamos presos. Mas podemos dar um cheque, capturar e trocar tudo. Então, na verdade, não estamos realmente presos. Mas ele encontrou uma maneira de deixar o jogo interessante. Então, parabéns para ele. Então, eu gostaria de me livrar desse cavalo. Então, podemos simplesmente ficar com um peão a mais e felizes. Qual é o caminho? Vamos dar o cheque. Se ele pular, você pode expulsá-lo. Se ele for para lá, eu gostaria de simplesmente me livrar do cavalo e ficar feliz. Ok, sem cavalo, sem felicidade. Oh, gostei que ele teve que colocar a torre aqui. Ele está preso defendendo. E o cheque é uma situação complicada. É, ele acabou de desistir. Foi um desastre. A torre aqui em cheque parecia ruim. E se ele tivesse colocado a torre aqui, teria levado o cheque do mesmo jeito. Tecnicamente, ele teria voltado, mas aí essa peça estava perdida. Um jeito rápido de passar por 2.300, 92,5 em um lance brilhante. Provavelmente a dama aqui foi um lance brilhante. Não é realmente merecedor de um brilhante, mas é o que é. Então ele tentou jogar o sistema Londres. E quando chegamos nessa posição, já estava mais 2 para a gente. Ok, vamos ver. Onde foi que a gente errou? Porque eu sinto que tivemos oportunidades melhores do que as que aproveitamos. Avançou daquele jeito para uma posição ruim. O rock está ok. Fomos para aquelas jogadas de PPE. Fish diz que você poderia ter capturado. Dama toma e depois ir para o lance do Goffman, só para ver o que acontece. Porque você não pode capturar se for para lá. E se for baraque, você simplesmente vai lá feito um maluco. Isso é insano. Então, mas voltamos. Ele foi pulando. Chop, chop, chop. O sacrifício foi o lance brilhante. E aí a gente só entra, vai pela cravada. E essa cravada incomoda muito. É, coloca a torre aqui, vai lá, pega a peça, pega o cavalo, ganha o jogo.